finalmente foi lançado o anime de Solo Leveling e cara, eu como fã pensei que esse dia nunca ia chegar, mas chegou e o primeiro episódio tá sensacional. Mesmo eles colocando algumas coisas que só iam aparecer no futuro e mudando algumas coisinhas, mas nada que vai estragar a experiência de quem leu o manhwa e estava com a expectativa nas alturas para esse anime. E se você, assim como eu, é fã de Solo Leveling, então se inscreve aí no canal, porque eu vou trazer review de todos os episódios da temporada e nesses reviews eu vou fazer algumas comparações do anime com o manhwa e no final de cada review eu vou dar spoilers do que pode acontecer no próximo episódio. Então, sem mais delongas, vamos para esse episódio lendário dessa obra magnífica chamada Solo Leveling. E no começo do episódio já é mostrado pra gente uma raid que aconteceu 3 anos atrás. E no manhwa essa raid só é mencionada pra gente lá pro capítulo 90, quando um caçador japonês que quer se tornar o mais novo ranking nacional está organizando uma nova raid para essa ilha, porque todas as outras tinham fracassado. E aqui é mostrado que a ilha inteira está cercada por navios de guerra, que fazem vários ataques, mas eles percebem que aqueles ataques não são eficientes contra aqueles monstros. Então a única esperança deles é deixar tudo com os caçadores que estão dentro da ilha, mas eles estão sendo massacrados pelos monstros daquela ilha, que são formigas gigantes, e aqui me lembra um pouquinho o arco das formigas quimera lá de Hunter x Hunter. Mas no meio daquele massacre chega alguns caçadores de ranking mais alto, e eles conseguem salvar alguns caçadores de ranking mais baixo, que literalmente estavam sendo comidos vivos. E aqui no começo do vídeo eu já tenho que fazer uma crítica. Eu gostei muito da ênfase que eles estão dando para alguns caçadores que foram meio que esquecidos na obra, porque apesar de Solo Leveling ser uma obra excepcional, às vezes eles pecam em não usar o arsenal de personagens que eles têm. E vai por mim, é um personagem mais imponente que o outro. Cada um dele era digno de ser protagonista do seu próprio anime. E de cara já é apresentado pra gente o Beck, que é esse aí com cabelinho vermelho, e tem a habilidade de transformação, e o Choi Chong, que tem habilidades de fogo, e cada um deles é capitão de uma guilda. Bom, e depois deles derrotarem as formigas menores, aparecem várias formigas brancas, mas pelo que eu me lembro no manhwa só existia uma formiga branca, e essa era a rainha, que estava prestes a dar luz ao seu rei, semelhante a um anime aí. Mas diferente do manhwa, aqui no anime aparecem várias delas, e elas são bem mais fortes do que as formigas comuns. Tirando a aparição de várias formigas brancas, eu tenho que fazer outra crítica. Os efeitos sonoros e a trilha sonora está impecável. Então aparece uma explicação pra gente, e aqui, diferente do manhwa, mais uma vez, aqui quem faz essa explicação é um narrador, e lá no manhwa quem faz essa explicação pra gente é o Sang Jin-woo, e o que ele fala é o seguinte: há mais de 10 anos atrás apareceu uma série de portais que ligava o nosso mundo a outra dimensão, e atrás desses portais havia vários monstros. E esses monstros não eram afetados por armas convencionais. E as pessoas que tiveram despertar eram as únicas que conseguiam lidar com esses monstros. Então eles passaram a ser chamados de caçadores. E eram ranqueados de E a S. E sendo o ranking mais baixo e S sendo o ranking mais forte, entre aspas. E se você quiser saber porque eu falei que os rank S são os mais fortes, entre aspas, dá uma olhada lá na breve review que eu fiz sobre Solo Leveling. É bem breve mesmo, não vai gastar muito seu tempo. E eu vou colocar ela aqui no card fixado, tá bom? E o nosso protagonista, Sang Jin-woo, é o caçador mais fraco de todo o mundo, sendo o último caçador do rank E, o ranking mais fraco de todos. Então, meu amigo Ouro 1 do Valorant, não perca as esperanças, porque um dia você pode ser o novo Aspas. Confia. E o narrador continua falando que uma vez despertado, nenhum esforço individual vai fazer você mudar de ranking. Então não importa o tanto que você treine, você não vai ganhar mais poder, mas você pode treinar para aprimorar suas técnicas. Mas isso não é totalmente verdade, porque teve casos em que um caçador teve um segundo despertar. É algo bastante raro, mas pode acontecer. E teve um caso que um caçador de rank B virou um rank S. E essa é a única forma que você tem de mudar o seu ranking, a não ser se você tem um brioco virado para a lua e ganha o poder de um monarca. Então a gente pula para 3 anos depois daquela raid, nos tempos atuais. E só lembrando, pessoal, que o universo de Solo Leveling é muito parecido com o nosso. A única diferença é que a gente não tem monstros aqui, né? E nem dungeons aparecendo por todo o local do mundo. Mas existe todas as nações e países, inclusive o Brasil. E um ranking nacional é brasileiro. E a gente vê que eles estão se organizando para entrar em uma dungeon. E o nosso protagonista chega e a gente percebe que todo mundo ali conhece ele. Aí um caçador pergunta: ué, esse cara é forte? Aí o outro responde: não, é o contrário, ele é muito fraco. Ele é conhecido como o caçador mais fraco do mundo. Aí ele: ué, como assim o mais fraco do mundo? Não é o mais forte? Você não está se enganando? Ele: não, você vai ver. Ele tem dificuldades até com monstros do rank E. Uma simples raid por lá leva ele ao hospital.
Aí o cara fala assim, não, vamos parar de falar que ele tá chegando. Aí ele, ué, mas eu já escutei tudo que vocês estão falando, mas eu vou relevar porque eu sei que eu sou fraco mesmo. Então a Ju-Hei vem cumprimentar ele. Ela é uma curandeira de rank B, e ela já é uma velha conhecida dele, e se não fosse ela, ele já teria morrido. Então ela pergunta se ele já se machucou de novo, e o que significa aqueles curativos no rosto dele. Aí ele, mulher, tu não entende que eu sou fraco. Se eu cair e bater o joelho no chão, vou parar no hospital. Tô zoando, guys. Isso não acontece não. Pois mesmo ele sendo um caçador mais fraco de todos, ele ainda é mais forte do que um humano normal. Cara, se eu fosse ele, eu parava com esse negócio aí de dungeon e eu ia entrar no MMA. Então, após bastante conversas, eles entram na dungeon. Mas antes de entrar, nosso protagonista fala que a única arma que ele tem pra se proteger é uma faca cega da Tramontina, porque era a única que ele tinha dinheiro pra comprar e ele comprou na Black Friday de final do ano. É, meu parceiro, tá pensando que a vida de caçador é fácil? E depois deles entrarem na dungeon, corta pro diretor da Associação de Caçadores da Coreia do Sul, o Go Gun-hee. Galera, e vocês têm que prestar atenção nesse cara, pois ele é forte pra um caramba. Esse aqui é que você fala assim, ah, isso é só um velho qualquer. Mas não é nada disso não. Eles estão lá falando dos cristais mágicos que dropam dos monstros e são bastante valiosos. Nada muito importante. Aí muda pro nosso protagonista bastante overpower, que finalmente ele conseguiu um cristal mágico, depois de ter tido muito trabalho, enquanto os outros estão lá, sem fazer muito esforço e conseguindo mais cristal do que ele. Só um adendo aqui, pessoal, que esses cristais mágicos são dropados de monstros de ranking mais alto. Não é qualquer monstro que dropa um cristal. E quanto maior o ranking do monstro, melhor o cristal é e mais poderoso. E consequentemente, mais caro também. E ele lá no deslumbre que conseguiu um cristal mágico, não percebeu que tinha um monstro indo atacar ele. E se não fosse de um rei, ele tinha ido de Vasco. Rapaz, eu vou te falar, viu? Ô faca meia boca. Até a minha Tramontina enferrujada aqui é mais resistente do que essa daí. E se não fosse de um rei de novo, ele tinha morrido. Ô moleque, toma mais cuidado. Você é fraco e faltou RGB na faca, por isso que ela quebrou. E enquanto eles estão felizão que eles conseguiram derrotar o boss da dungeon, está lá o nosso protagonista sendo curado mais uma vez. Aqui tem uma diferença do manhwa, porque é o seguinte. Lá, eles ainda não tinham encontrado o boss final da dungeon. E por isso que eles vão parar no covil duplo. Porque eles pensam que aquele caminho tá levando em direção ao boss final. E um covil duplo é extremamente difícil de aparecer em uma dungeon. E ainda mais em ranks mais baixos como essa. E aqui no anime, como lá no manhwa, também eles ficam se questionando se eles devem ir ou não. Ou se eles esperam mais reforços da guilda. Mas se os reforços vierem, eles vão ter que dividir os cristais que eles encontraram lá com os outros caçadores. E nisso eles entram em uma votação, para saber se eles vão entrar ou não. E como eles são 17, acaba dando empatado. E quem tem que decidir é o Sang Jin-woo. Então, depois de pensar que ele tem que pagar o tratamento da mãe dele e a faculdade da irmã dele, ele decide que eles devem entrar no local. Porque desde quando o pai dele desapareceu, ele tem que tomar conta de tudo. E no meio disso, muda pro Yoo Jin-woo fazendo a avaliação de rank dele. Algo que não acontece no início do manhwa. Na verdade, nem aparece ele fazendo a avaliação dele no manhwa. Não querendo dar muitos spoilers aqui, mas esse cara aí vai se tornar um grande amigo do Sang. Eu acho que eles fizeram isso meio para ilustrar como que é feito para saber o rank que o caçador é. E se eu não me engano, ele é rank B. Bom, após isso aí, aparece um cara falando no telefone com o Choi Jong, aquele lá das chamas, que aparece bem no comecinho do capítulo, falando que não importa a aparência e nem o sexo. Se aparecer habilidoso, faz a oferta pra ele entrar na guilda, porque afinal de contas, não é todo dia que eles vão achar uma Tia Ren. E ela aparece recuperando a bolsa de uma mulher que tinha sido roubada por dois caras de motos. Que coincidência, hein? Até aparecer aqui no Brasil. Cara, e eles estão apresentando bastante coisa que não foi apresentado no início do manhwa. E não querendo acabar o hype de vocês, mas esses personagens aí que estão sendo apresentados como poderosões vão ser descartados rapidinhos. E eu não tô falando que eles vão morrer ou vão ser esquecidos. Na verdade, é você que vai descartar eles. Porque quando aparecer os rank nacional e os caras realmente poderosos, você nem vai lembrar mais desses aí. Depois da aparição dela e a gente vê que ela tá com bastante energia. E que energia muda pra eles lá de novo dentro da dungeon, finalmente encontrando o salão do arquiteto. E finalmente eles abrem um portão e entram nesse local mágico. Galera, essa parte do manhwa é muito linda. E aqui não tá diferente. Eles no meio das estátuas parecendo umas formiguinhas. E aparece o nosso protagonista lá, todo crivado de faca, admirando o tamanho daquela estátua que tá na frente dele. E nisso, eles percebem que não há monstros ali. E eles acham isso estranho. E nisso, eles veem uma estátua segurando uma placa com alguns mandamentos escritos nela. Os mandamentos do Templo do Cartenon, mais conhecido como Sala do Arquiteto. Enquanto os caras estão lendo lá os mandamentos, a Jun-hee percebe que a estátua mexeu os olhos. E depois que eles leram os mandamentos, a porta se fechou e deu início a Cast. E se esses mandamentos não fossem cumpridos, eles não sairiam vivos dali.
E um dos caçadores que faltaram para eles não entrarem ali, resolve ir embora. E ele fala se eles quiserem ficar com tudo ali, eles podem ficar, mas ele tá vazando. E quando ele encosta as mãos na porta, uma das estátuas arranca a cabeça dele. Eu vou bancar o chato aqui, mas eu esperava mais essa cena porque ela foi bem mais imponente lá no manhwa. Bom, e o primeiro já foi, e eles ficam aterrorizados com o que aconteceu ali. E principalmente o Sang, porque o cara era um rank D, porque mesmo sendo de um rank fraco, ele ainda era mais forte do que o rank E. Aí ele lembra do que a Junhei falou pra ele, que a estátua mexeu os olhos. Aí ele olha pra ela naquela cena magnífica, como quem fala assim, será se aquela estátua ali tá viva também? E ela só dá uma piscadinha de olho pra ele, e aí meu bem? E ele viu a vida dele passando na frente dos seus olhos, e lembra de todas as vezes que ele teve à beira da morte. Na primeira raid dele, ele se perdeu do grupo dele, já foi atacado por monstros de rank E e passou uma semana no hospital, já ficou preso em um labirinto e quase morreu de fome. E mesmo assim ele nunca desistiu. Rapaz, que história de superação. Eu fico até meio com vergonha depois disso. E vendo os olhos da estátua brilhar, ele percebe que ela vai lançar algum ataque e manda todo mundo se abaixar. E só nesse ataque aí já foi mais uns 3 de vala. Eles já ficam todos traumatizados se perguntando por que aquilo está acontecendo com eles. Eles não têm força para lutarem contra aquelas estátuas. Cara, e pra ser bem sincero aqui, nem um Rank S sozinho conseguia dar conta daquelas estátuas ali. Bom, meu parceiro, com isso chegamos ao fim do primeiro capítulo de Solo Leveling, mas fica por aí que agora vem spoiler do próximo capítulo. Então vamos lá. Após aquele ataque extremamente poderoso da estátua, ela mata alguns de seus companheiros e arranca o braço do líder da equipe, um dos caçadores mais fortes do grupo. E vendo que eles não conseguiam lutar contra aquelas estátuas de igual para igual, um dos caçadores tenta usar sua velocidade para atravessar a porta em um instante, mas aquela mesma estátua que lançou um raio de energia pelos olhos desintegra ele inteiro, e eles percebem que aquelas coisas podem matar eles na hora que elas quiserem. E nisso o Sang fica se questionando por que elas ainda não fizeram isso, mesmo elas tendo o poder para tal. Então ele chega à conclusão que há regras naquele local, e essas regras têm que ser seguidas, e elas são os mandamentos que são escritos na placa. Então ele pergunta pro capitão da equipe qual era o primeiro mandamento, e ele fala que era venere o Senhor. E o Sang percebeu que a estátua começou a atacar de uma certa altura, e ele finalmente entendeu o significado do primeiro mandamento, então ele manda todo mundo se curvar para a estátua. Aí o capitão deles pergunta para ele se ele chegou àquela conclusão apenas por intuição, e ele fala que sim. Aí o capitão deles olha pra ele e fala assim, meu Deus do céu, tamo lascado. E depois que eles se curvam, eles percebem que os ataques dela pararam. Então eles olham pra ela e ela dá um sorriso sinistro. Aí alguns deles se levantam e percebem que realmente os ataques delas pararam. E nisso a estátua também se levanta e começa a andar na direção deles. Aí eles perguntam pro Sang se ele tinha mais alguma ideia. Então ele fala que o segundo mandamento era louvem ao Senhor. Então um caçador se manifesta dizendo que era para deixarem aquilo com ele, porque ele era membro de uma igreja. Então ele começa a fazer uma oração, mas não dá certo e a estátua esmaga ele. Bom pessoal, eu vou estar parando por aqui. Por hoje chega de spoiler. Espero que você se inscreva no canal porque ajuda demais a gente, pra gente não desistir, assim como o Sang não desistiu. Não se esquece de se inscrever e deixar um like que ajuda demais. Até a próxima, valeu!